Saudações, guerreiros e guerreiras das trevas nórdicas. No Mimimides de hoje, eu vou falar sobre o filme Lords of Chaos, que saiu no Festival de Sundance de 2018 e que tem sua estreia mundial em 2019. O filme busca narrar, de uma forma um pouco ficcionalizada, a história de um momento muito singular na história do heavy metal, e eu diria até na história da música de um modo geral, que é a chamada cena do True Norwegian Black Metal, focado principalmente em duas bandas, no Mayhem e no Burzum. Eu tô acompanhando esse filme desde a produção, porque ele ressoa muito com minha história pessoal. Na minha adolescência, eu era muito fã dessas bandas e de outras que faziam essa cena musical que há mais de 20 anos chocou a Noruega e deixou a sua marca na história do metal pra sempre. Bom, pra ser bem sincero, quando eu assisti o filme tinha alguma coisa nele que me incomodava e eu não sabia definir exatamente o que era. Demandou um tempo pra processar o filme e um pouco de pesquisa para eu conseguir entender exatamente por que eu sentia que esse filme não tinha sido feito do jeito que ele deveria. Mas antes de eu entrar nisso, eu acho que é importante contextualizar um pouco. Afinal, o que foi a cena do True Norwegian Black Metal? Eu entendo que, para quem não tem costume de ouvir metal, as 200 mil subdivisões que o gênero tem podem parecer desnecessárias, picuinha de fã, um negócio até um pouco ridículo. Mas olha, pode acreditar que as diferenças entre thrash metal, power metal ou prog metal são tão grandes quanto a diferença entre punk, música orquestrada e jazz fusion. Pois bem, o black metal se enquadra dentro de um termo guarda-chuva que a gente usa dentro do metal, que a gente chama de metal extremo. São bandas que começaram a surgir principalmente ali na metade dos anos 80 e que sentiam que o metal havia perdido esse caráter agressivo e subversivo que ele já tinha tido e se tornado mais comercial, mais pasteurizado, principalmente com o surgimento do glam metal ou hair metal. O metal extremo surge então de forma a fazer oposição a esse metal mais comercial, tentando tocar uma música mais suja, mais agressiva, mais rápida, mais crua. O thrash metal talvez seja a expressão mais famosa dessa tendência. Bandas tipo Metallica, Megadeth, Slayer e até o nosso Sepultura foram responsáveis por desbravar esse estilo. O sucesso do thrash metal, principalmente na região da Bay Area de São Francisco, inspira o surgimento no final dos anos 80 de uma outra variação mais pesada, mais agressiva, o death metal. Uma música com vocais guturais trevosos, com baterias às vezes insanamente rápidas e por outras vezes diabolicamente lentas, com letras, capas de álbum e temáticas macabras e muito violentas. Talvez a banda mais famosa, mais bem sucedida comercialmente do death metal seja o Cannibal Corpse, aquela banda que aparece numa cena de Ace Ventura 1, mas o gênero também deu surgimento a várias outras bandas muito importantes, tipo Death, o Morbid Angel ou Possessed. Pois bem, da mesma forma que alguns músicos resolveram que o thrash metal não era extremo bastante e resolveram criar o death metal, alguns músicos sentiram a necessidade de fazer um som ainda mais além do que o death metal. E assim surgiu o black metal. O marco inicial disso provavelmente é o álbum de nome black metal da banda americana Venom. Mas outras bandas, principalmente na Europa, foram responsáveis por dar os contornos e delimitar melhor o que viria a ser o gênero, tipo Bathory ou Celtic Frost. Eles traziam músicas mais depressivas, vocais guturais agudos, técnicas de gravação extremamente precárias, um som tocado sem muita técnica, sem muita polidez e temáticas muito obscuras, satânicas, pagãs. Uma estética, de um modo geral, demoníaca, profana e melancólica. E aí, pois bem, inspirado nessas bandas que no começo dos anos 90 surge a cena norueguesa de black metal. O que os noruegueses, principalmente nas cidades de Oslo e Bergen, fizeram foi pegar o som de bandas como Bathory, como Celtic Frost e desenvolver as premissas dele até o extremo, criando uma estética mais visceral, com acordes muito dissonantes e com uma obsessão de usar as piores técnicas de gravação possíveis. Os pioneiros da cena foi a dupla Dark Throne, mas eles foram só os primeiros do que foi uma cena bastante prolífica, que deu origem a bandas como Emperor, Satyricon, Immortal e as duas bandas principais de Lords of Chaos, Mayhem e Burzum. E bom,
Aqui que a história começa a ficar mais complicada, e é aqui que o filme Lords of Chaos se passa. Bom, essa cena surgiu muito em torno de uma obsessão por criar um som que seria o True Norwegian Black Metal, ou o verdadeiro Black Metal norueguês. E por verdadeiro Black Metal, eles queriam dizer uma música que não fosse divertida, agradável nem prazerosa. O verdadeiro Black Metal deveria ser incômodo, sujo, chocante, desesperador. Um sentimento resumido numa expressão muito comum na cena na época, que era sem diversão, sem mosh, sem modinhas, sem núcleo. E isso ia além. Existia para esse grupo uma pretensão de se viver o black metal, de ter um estilo de vida ancorado nesses ideais. E o primeiro sintoma disso, e talvez o marco inicial dos eventos históricos que moldaram essa cena, foi a morte do primeiro vocalista do Mayhem, o Dead, em 1991, vítima de suicídio. Bom, o Euronymous, que era o guitarrista do Mayhem e é o personagem principal do Lords of Chaos, lida com a morte do Dead da forma provavelmente menos adequada, mas talvez mais black metal possível. Olha, eu não vou entrar muito nos detalhes, mas a cena que eu vou descrever agora é bem gráfica e violenta, e se você prefere não ouvir isso, pula pra esse minuto aqui. Ao encontrar o colega de banda dele morto, ao invés do Euronymous chamar a polícia, ou tentar arrumar as coisas, ou tentar fazer o que é que se faça nesse momento, ele pegou a câmera dele e tirou a foto da cena. E pegou pedaços do crânio do Dead e fez colares com esse pedaço de crânio pra dar pros outros membros da banda. Aí ele chamou os outros membros da banda, o Necrobutcher e o Hellhammer, e meio que obrigou eles a ver a foto do Dead. Alguns anos depois, a foto inclusive virou capa de um bootleg ao vivo da banda. E bom, isso seria apenas o pontapé inicial do que seria a infame história da cena norueguesa de black metal. Bom, muito da cena em Oslo girava em torno de uma loja de discos, a Helvete, que significa inferno em norueguês, que o Euronymous abriu depois da morte do Dead. O Euronymous morava nessa loja e todo mundo da cena passava por lá, e até alguns outros membros moraram lá também, tipo o guitarrista do Emperor e o Varg Vikernes, do Burzum. O Varg e o Euronymous são os dois protagonistas de Lords of Chaos. E a gente vai chegar um pouco na relação entre eles daqui a pouco. Bom, a Helvete virou então esse ponto de encontro da cena black metal de Oslo. E também era a sede da Death Like Silence, que era a gravadora que o Euronymous abriu para publicar outras bandas de black metal. E nos porões dessa loja, a panelinha da cena, que girava principalmente em torno das principais bandas, o Mayhem, o Burzum, o Satyricon, o Darkthrone, o Thorns, se reuniam lá embaixo cotidianamente. Esse grupinho assumiu o nome de Inner Circle, Círculo Interno, ou Black Circle, o Círculo Negro do black metal norueguês. O Inner Circle foi muito responsável por alçar o black metal norueguês à fama internacional, mas não só e não principalmente por causa da música. Essa ideia de se viver os ideais do black metal foi levada às últimas consequências pelos membros do Inner Circle. O incêndio da igreja de Fantoft, em 1992, foi o ponto de virada dessa história. A igreja, construída originalmente no século XII, foi queimada por membros do Inner Circle. Talvez pelo próprio Varg Vikernes, embora isso ainda seja um pouco nebuloso. Fato é que Fantoft foi a primeira de muitas. Entre 1992 e 1996, não menos do que 50 igrejas foram queimadas por membros da cena black metal ou pessoas inspiradas por eles. Só que isso não foi tudo. Membros do Inner Circle ainda seriam acusados de 2 assassinatos. O de Magnus Andersen, um homem homossexual assassinado por Faust, baterista da banda Emperor, e o outro, que encerrou e marcou para sempre a história do black metal norueguês, o assassinato de Euronymous por Varg Vikernes, em 1993. Como eu disse lá atrás, eu não vou ficar entrando nas minúcias desses casos aqui, e também não vou ficar entrando nessas disputas de versões que enchem até hoje a cena black metal mundial.
Ah, o Varg queimou a igreja mesmo, ou ele só inspirou, encorajou outros a fazerem isso? Ah, o Euronymous estava ameaçando de matar o Varg antes do Varg matar ele ou não? Ah, será que o Euronymous forjou a morte do Dead? Na verdade foi ele que matou o vocalista? Esse tipo de coisa. Eu não tô interessado em ficar entrando nessas questõezinhas aqui agora. E também tem um outro assunto que não é o assunto desse vídeo, então eu não vou querer ficar entrando nele a fundo, mas que não dá pra deixar de mencionar, porque não dá pra ficar passando pano também, que é a relação do Inner Circle com a extrema direita nazista e racista, especialmente o Varg Vikernes. Eu não nego e nem nunca vou negar as afiliações nazi-fascistas do Varg. E também não vou ficar passando pano pra conivência e pra promoção do ambiente de racismo e misoginia que existia na cena e que vários membros de várias bandas ajudavam a perpetuar. Essas posturas têm que ser denunciadas, têm que ser condenadas, e a gente precisa discutir sim o papel que elas têm até na construção da própria cena, e é algo muito sério. Acontece que esse é um aspecto do Inner Circle que já foi discutido a exaustão por muita gente, com mais profundidade do que eu poderia discutir aqui. Então vou deixar alguns links aqui embaixo e não vou entrar muito mais nesse assunto. O que eu quero discutir aqui hoje é como essa história é contada no filme Lords of Chaos e por que as escolhas que o filme toma me incomodaram um pouco. Bom, quando eu assisti o filme, igual eu comentei no começo, tinha alguma coisa nele que me incomodava, eu não conseguia entender exatamente o que era. E eu acho que esse incômodo nasceu muito, porque eu não conseguia deixar de comparar ele com um outro filme feito sobre o Inner Circle, que é o documentário Until the Light Takes Us, de 2008. Os dois filmes são radicalmente diferentes, e não só por um ser um documentário e o outro ser uma biopic, mas meio que a pegada dos filmes é quase que completamente oposta uma da outra. O Until the Light Takes Us é um documentário bastante intimista, meio minimalista. Ele não tem muito um discurso autoral em volta, ele meio que só joga as imagens com uma música melancólica e deixa os assuntos meio em suspensos, criando uma ambientação, de modo geral, bastante melancólica, bastante seca. Já o Lords of Chaos, eu não consigo definir ele de uma outra forma que não como uma dramédia hollywoodiana. E eu acho que chamar o irmão do Macaulay Culkin pra fazer o papel do Euronymous não ajuda nisso. Mas falando sério, o Inner Circle, a forma que ele é retratada no Lords of Chaos é muito jocosa, pra não falar escrachada mesmo. Assuntos muito sérios, tipo o nazifascismo de Varg, são reduzidas a meras punchlines no filme. Uma personagem inexistente, tipo a fotógrafa Anne-Marie, é introduzida no filme só pro efeito de poder criar um par romântico. Figuras muito importantes e complexas da cena, tipo Fenris do Dark Throne, são completamente omitidas no filme. E aí o que não saía da minha cabeça era como que dois filmes sobre os mesmos eventos conseguem ser tão radicalmente diferentes enquanto contam, de certa forma, a mesma história. Isso me levou a um texto de um historiador muito importante, o Hayden White, que foi meio que o primeiro que se dispôs a pensar o artefato histórico como um texto de literatura. O que ele dizia é que um mesmo conjunto de eventos históricos podia ser narrado de forma igualmente verdadeira, mencionando os mesmos elementos e ainda assim criar efeitos muito diferentes no leitor, sem deixar de ser fiel aos documentos. Ele argumentava que escrever história é um procedimento muito semelhante a escrever ficção. Não no sentido que você inventa alguma coisa, mas no sentido que você encadeia os eventos de forma lógica, atribui a eles relações de causa e consequência, elege quais eventos são mais importantes, merecem mais destaque e quais merecem menos. A verdade é que o fluxo da história, os eventos históricos em si, eles não acontecem de forma encadeada e com uma conexão lógica óbvia entre eles, com início, começo e fim. Eles são muito mais caóticos do que isso e mais difíceis de serem entendidos. Acontece que, dando uma linha narrativa para esses eventos, é a única forma que a gente consegue tentar entendê-los, mas não quer dizer que eles de fato aconteçam de forma encadeada e lógica. Quer fazer um ótimo experimento? Pega 3 pessoas
e pede para elas explicarem, cada uma do seu jeito, os principais eventos da política brasileira, de 2013 até hoje. Mesmo que as 3 pessoas só contem verdades, só usem como elementos das suas narrativas fatos indiscutíveis, cada uma delas vai dar pesos diferentes para cada evento, vai escolher eventos diferentes para incluir ou não na narrativa delas, vão atribuir relações diferentes de causa e de consequência. E mais do que isso, o jeito que eles resolverem contar essa história, o vocabulário que eles forem usar, como eles resolverem começar ou terminar, ou fazer a transição entre um momento e outro, pode mudar completamente a forma que a gente recebe essa narrativa. Ela pode soar como uma comédia ou como uma tragédia, por exemplo. E nenhuma dessas narrativas iria ser necessariamente certa ou errada. Todas elas seriam esforços de atribuir alguma lógica, de narrativizar eventos que, na verdade, são muito mais caóticos, muito mais complexos e muito mais multiplamente determinados do que eles parecem quando narrados. E vejam bem, eu não tô falando aqui de falsificação ou de revisionismo histórico. Eu não tô falando de omitir fatos centrais, de inventar outros fatos, de atribuir a determinados personagens históricos ações em períodos que eles sequer tinham como estar vivos. Eu tô falando simplesmente de procedimentos que são naturais de qualquer narrativa. Seleção, entonação, combinação. Bom, tudo bem. Um mesmo evento histórico pode ser arranjado de forma a criar narrativas de tons muito diferentes, que causem sensações muito diferentes, que causem riso, ou choro, ou espanto, ou raiva. Mas ao narrar um evento histórico, e ao escolher como esse evento vai ser narrado, o escritor, seja ele um historiador, seja ele um biógrafo, seja ele um romancista histórico, está assumindo uma postura de responsabilidade enquanto aos eventos que ele vai narrar. Talvez não seja uma boa ideia, por exemplo, narrar o Holocausto de forma a fazer os eventos soarem como uma narrativa de humor. E eu acho que esse foi o meu incômodo com Lords of Chaos. Não tanto essas licenças poéticas que o filme assume, mas sim o tom que ele dá para essa narrativa. E me incomoda, eu acho, porque eu sinto que ao escolher narrar dessa forma a história do Inner Circle, o Lords of Chaos explica mal o que é a história do black metal norueguês e a história do black metal mundial, de um modo geral. Enquanto eu pesquisava para fazer esse vídeo aqui, eu esbarrei num artigo muito interessante que tentava descrever o black metal como uma cultura de consumo distópica. Essa noção parte de um outro conceito que é de cultura de consumo utópica, que vai pegar a ideia das narrativas de utopia, aquelas narrativas que vislumbram um mundo alternativo de paz, harmonia e igualdade para a humanidade, que prevêem um futuro alternativo ou uma realidade diferente em que a humanidade se vê livre dos seus males. E aí se apropria dessa ideia de utopia para tentar pensar como funciona a nossa cultura de consumo, em como utopias ou simulacros de utopias nos são vendidas o tempo todo, em forma de produtos, em forma de experiências. E talvez o melhor exemplo disso seja o da Disney World. O que esse artigo vai defender é que a cultura de consumo que circula em volta do black metal, ela vai buscar objetivos opostos a essa cultura de consumo utópica, que é a principal da nossa sociedade. Quem consome black metal quer consumir uma experiência de morte, abandono, solidão, profanação, medo e trevas. Alguém que ia no show do Mayhem em 1991 ia pra ver o Dead se cortando no palco e sangrando em cima da galera, ia pra ver cabeça de porco em estaca apodrecendo e fedendo, ia pra ouvir letras sobre desespero, sobre medo, pra ouvir uma música caótica. Sobre isso, o Fenris, do Dark Throne, faz um comentário muito interessante no documentário Until the Light Takes Us. Ele diz que parte do que motivou a geração black metal a produzir a sua música e querer consumir essas experiências distópicas é o fato de que a Noruega tinha na época uma vida muito fácil. Ele compara o black metal meio que em oposição à obra da artista mexicana Frida Kahlo. Ele vai falar que as obras da Frida
por serem inspiradas por um desejo de resistência, de luta, de uma vida difícil, por uma busca de superação de injustiças, usava cores muito brilhantes, usavam imagens radiantes que inspiravam coragem, que inspiravam a crença num mundo melhor. As condições contrárias da América Latina, ou seja, as condições fáceis da vida norueguesa, inspiravam então o contrário dessa arte colorida e esperançosa. Inspirava uma arte escura, monocromática, em preto e branco, que queria expressar solidão, que queria expressar medo, que queria expressar desespero. Black metal surge na Escandinávia, então, como a música de quem cansou daquela promessa dessa utopia liberal nórdica que a gente sempre vê, do estado de bem-estar social, esses países onde tudo é perfeito, onde tem educação, onde tem trabalho, onde tudo é fácil. E você tinha esses jovens que não queriam isso, que eles estavam cansados dessas promessas, desse modelo. E eu acho que Lords of Chaos entrega o contrário disso. Ele entrega algo que tem muito mais a ver com uma cultura de consumo utópica. Desde as piadinhas, o filme todo, até a redenção do Euronymous no final do filme. Lords of Chaos pode ser um filme sobre o black metal, mas ele certamente não é um filme black metal. Bom, e por que exatamente isso é um problema? Por que eu acho isso controverso e difícil? Eu acho que para isso a gente tem que entender um pouco o que significaram esses eventos de 1991 a 1994 para a história e para a identidade da Noruega como um todo. Primeiro, é um pouco difícil pra gente aqui no Brasil entender a gravidade que o assassinato do Euronymous significa para um país como a Noruega. Gente, a Noruega, em 1993, teve aproximadamente 43 assassinatos no ano. O Rio de Janeiro tem 19 por dia hoje em dia. Num contexto como esse na Noruega, em que assassinato é um negócio tão raro, um evento como a morte do Euronymous vira fato nacional. Qualquer assassinato lá é chocante. Quando esse assassinato envolve o que seria uma suposta seita satânica que tá queimando igrejas ao redor do país inteiro, o black metal virou a partir dali um grande tabu na Noruega. Metaleiros eram parados na rua pela polícia, os pais tinham medo que os filhos começassem a deixar o cabelo crescer. Tem inclusive um documentário muito interessante do Sam Dunn, que ele vai pra Noruega pra filmar um pouco, pra falar sobre black metal norueguês, e quase que ele não consegue o visto, porque ele fala que tá indo fazer um documentário sobre metal, e aí o agente da imigração pergunta, mas peraí, é sobre black metal? E começa a fazer várias perguntas e tal, por suspeitar que ele, sei lá, tá vindo lá queimar a igreja. Mas, paradoxalmente, ao mesmo tempo, do começo dos anos 90 pra cá, o black metal se tornou o principal gênero musical de exportação da Noruega. A Helvete, que era a loja do Euronymous, foi recentemente reaberta, atrai milhares de peregrinadores do metal anualmente para conhecer aquela cena tão histórica que foi a cena de Oslo. Um negócio que leva dinheiro pro governo norueguês na forma de turismo. O gênero virou um negócio tão importante que desde 2012, todos os diplomatas que se formam no país têm que ter um curso sobre cultura do black metal, porque eram feitas muitas perguntas para esses diplomatas em embaixadas ao redor do mundo todo. O lugar que o black metal ocupa na memória nacional norueguesa, portanto, é muito conflituoso. Os eventos de 91 a 94 são eventos históricos para o país. E ao mesmo tempo são eventos muito difíceis de serem compreendidos, porque foram protagonizados por um grupo muito pequeno de pessoas e suas consequências afetaram centenas de milhares. E mesmo esse pequeno grupo que protagonizou esses eventos fala muito pouco sobre o assunto. Quando fala, a gente sempre fica um pouco suspeito, porque a maior parte deles foi processada por crimes, então obviamente eles vão tentar se isentar da coisa. A gente tem versões extremamente conflitantes de pessoas diferentes da cena, e a pessoa que mais se pronuncia publicamente sobre esses eventos e que mais compartilha as memórias é literalmente um nazista. O Inner Circle configura o que a Susan Sullivan chama de uma crise de memória para a Noruega. Um evento marcado por um conflito entre memória coletiva e memórias individuais.
As contradições entre os relatos dos membros da banda e a cobertura que a imprensa fazia na época. As contradições entre as lembranças de quem era adolescente na época e o que os registros, documentos históricos de fato atestam ou não atestam por não existirem. É difícil lembrar desses eventos. E talvez por isso eles nunca sejam compreendidos por completo. Porém, eu acho que entender esse ethos do black metal, tentar entender por que alguém busca deliberadamente uma cultura de consumo distópica e não utópica, pode ajudar a dar alguns passos no sentido de entender melhor um pouco o que foi esse momento. Eu acho que entender o black metal menos como uma paródia e mais como um fenômeno cultural de importância global. E mais, eu acho que também demanda um pouco que a gente tente entender o black metal pelo olhar do próprio black metal, por essa estética de abandono, de trevas, de desesperança, e menos só como uma piada adolescente. Entender por que as trevas atraem tantos jovens pode ser um passo muito importante para a iluminação. Olha só, antes de fechar, eu queria só esclarecer uma coisa. Eu não achei o Lords of Chaos exatamente ruim. Ele é muito divertido como filme. Eu só acho que ele é uma péssima forma de entender o black metal. Se você realmente quer conhecer o gênero e a história dele, os eventos do Inner Circle, e só tiver tempo para assistir algum filme, eu recomendo que você assista o Until the Light Takes Us. Se ao final você estiver chocado, melancólico, meio depressivo, ótimo. Essa é a intenção. Aí você pode ir ver o Lords of Chaos e rir um pouco do irmão do Macaulay Culkin. Esse roteiro foi bem difícil de fazer. E eu queria agradecer bastante ao Ryonosuke, que é um grande amigo meu e um membro do nosso Discord, na verdade o administrador do nosso Discord, apoiador do nosso canal, com quem eu tive várias conversas e que me deu várias ideias e insights importantes para esse roteiro. Ele também compôs e gravou algumas das trilhas que vocês ouviram nesse vídeo. Filmes sobre bandas de rock, sobre músicos de um modo geral, frequentemente são controversos e raramente acertam o tom. Você tem algum filme desse tipo que você acha que é uma boa representação, que faz boas escolhas narrativas? Como sempre, a gente vai continuar o papo aqui embaixo nos comentários. Uma gélida saudação das trevas no seu coração putrefato e até mais.